Já estamos na telinha do seu dispositivo. Queira, por isso mesmo, aceitar as minhas cordiais saudações e, obviamente, agradecer-lhe por ter acedido a este conteúdo. Está em sintonia do podcast Atongoko, numa altura em que o calendário marca o 29º dia do mês de maio de 2021. E pela minha voz afônica, nota-se que por cá nas terras altas da Xela o frio começa já a fazer das suas. Mas o importante é a comunicação. Importa referir que eu falo-vos a partir do Lubango, da cidade do Cristo Rei, da cidade da Tundavala. É importante dizer-lhe também que o Atongoko é um formato de comunicação que incorpora a exposição de crónicas, o spoken word e traz a debate temáticas de utilidade pública. Nesta edição, a segunda por sinal, vamos falar do albinismo. Estereótipos, preconceitos e realidades. O meu convidado é albino, é necessário dizer isto para viabilizar o alcance e a relevância do tema. Adilson Dark, muito obrigado por oferecer-se a abordar o tema sem reservas, na primeira pessoa e de forma fria e desapaixonada. Bem, albinismo. O que é? A OMS defende o albinismo como sendo uma doença mesmo, é assim que se diz, uma doença que é causada pela falta de melanina. Isso seria ou é uma justificação da medicina, Organização Mundial da Saúde. Mas por outra, a reflexão virada ao próprio albinismo em si é mais do que a definição dada por essa pessoa. A OMS está a tratar uma pessoa de doente, uma pessoa que tem praticamente 100% de todos os 100% da sua pele, 100% do seu exterior é albino. Então essa pessoa vive na condição de doente desde o momento em que ela acorda ou desde o momento em que ele nasceu até o dia da sua morte. Então a OMS traz essa definição que vem a fechar, né, todo aquele saber sumarento que a própria semântica nos pode proporcionar a esse termo, só o termo albinismo, e acaba por fechar outras possibilidades, analisar outro tipo de coisa. Porque uma pessoa que é doente, por qualquer doença que essa pessoa tenha, ele se sente condicionado em muitos aspectos. E só a partir dessa definição e do jeito como o próprio albinismo é concebido diante da sociedade, digo pela escola, digo pelo próprio albino, digo para todo o meio envolvido, as famílias que o envolvem em tudo isso, torna o processo de consciencialização um tema de abordar diferente sobre este mesmo tema, esse panorama ao albinismo, desconstruir o termo e trazer o albinismo nas mais variadíssimas vertentes da vida. O albinismo numa conversa social, o albinismo numa vertente filosófica, não simplesmente reduzir o termo a uma definição escrita que nos coloca ao nível de doentes. Então, eu acho que em linhas gerais isso é as linhas bases que podem sustentar a ideia porque é importante tratar sobre esse assunto. Preconceitos e estereótipos. Somos parte de uma sociedade cuja cultura se define pela complexidade. O sincretismo das mais variadas crenças coloca o albino numa posição desconfortável.
Como se posiciona neste emaranhado de crenças e hábitos? Os preconceitos e estereotipos surgem a partir de momentos em como é que essa história foi concebida. Há uma música que é do José Maria Macano e ele faz um retrato muito triste na música Hijo de la Luna. Ele fala sobre o que é que levou a esse preconceito. Conta a história de uma mulher que tem um filho albino e o homem não olha para essa situação e pronto, mata a mulher e leva o filho albino para a lua. Mas ao desconstruir dessa história é que a mulher vai lá pedir a lua para que seja mãe e a lua diz, mas tu tens que me dar o meu filho. Então ali começam as coisas. Essas histórias foram surgindo por conta de alguns pressupostos. Isso que eu vou falar aqui é uma análise minha. Não tenho estudos ainda comprovados sobre isso, mas pretendo fazer isso, estudar, que é para comprovar a minha teoria relativamente a isso. O misticismo traz o albino como um ser com poderes, né? Uma criatura por si só sobrenatural e muito espiritual. O misticismo vem disso. Todos os órgãos de qualquer albino que seja valem uma fortuna e podem fazer trabalhos esses trabalhos místicos em paz. Então, o que é que isso acarreta? Acarreta por si só consequências do tipo, nós queremos os ossos dos albinos vivos ou mortos. Então surge a ideia de começar a roubar os ossos no cemitério, né? Conjecturando dessa forma. Roubam os ossos dos cemitérios, surge ali, hipoteticamente, o preconceito de que os albinos desaparecem totalmente, quando há fortes chances daqueles ossos forem roubados e vendidos para esse tipo de efeitos. Quando se acabaram os cadáveres e os ossos e os restos mostrados todos os albinos, há a necessidade de colocar a ideia de que o albino não morre, porque nós precisamos deles vivos também, porque eles vivos podem ser qualquer pessoa. Há exemplos concretos na Nigéria, no Quênia. Aqui vamos falar do Cunene, que é bem aqui ao lado. Nós vamos falar por exemplo, de grupos que estão envolvidos em todo sítio. Aqui em Luanda eu já fui advertido sobre essas situações, de pessoas que raptam albinos e tudo isso. Aqui a coisa não é tão avançada assim, mas nos outros países isso dá manchetes de jornal de tudo isso. Surge a questão do preconceito, eles raptam as pessoas, a mutilação, há vários casos disso também, usam aquilo ao seu belo prazer e isso vai alimentando outro tipo de coisa. A mente de uma pessoa comum que não está habituada a esse tipo de realidade chega numa outra questão, que é a questão de preconceitos. Todos esses preconceitos foram alimentados nessa vertente. Pode começar desde o mais básico a coisa mais profunda, só porque os homens não conseguem ver com a diferença. Então, eu vivo numa África que engloba toda essa história que eu contei, mas em contrapartida eu nasci numa sociedade em que ainda encara o albinismo como um tabu. Encara o albinismo porque não compreende que a pessoa albina tem dificuldades de olhar ao quadro, e os colegas fazem bullying, o professor até às vezes também incide sobre isso. Nasci numa família em que eu era guardado, mas lá para fora as coisas não eram muito ligadas a mim. Tem também essa coisa em que eu recebi um pouco de amor e um pouco de desamor. Eu olho para a questão de mitos e preconceitos nessa perspectiva, que às vezes as coisas não são tão perigosas, que não se pode fazer nada, e tão simples ao ponto de achar que já se fez tudo. Então é por conta disso que eu abordo esses dois temas de forma a encarar a realidade. Para mim, ser albino é isso, é transmitir a filosofia até praticamente não. Eu tenho dito sempre às pessoas que estão agora na minha associação, nós não vamos ter que mudar a consciencialização das pessoas sobre o albinismo se nós aqui dentro não mudarmos a consciência de nós mesmos por sermos albinos. É duro viver e nós estamos a trabalhar, espero eu,
para que os nossos filhos e netos não vivam sobre essa realidade. O albino é em si mesmo uma pessoa com necessidades especiais. Qual tem sido a ação efetiva da indústria farmacêutica em Angola? Como o Estado angolano aborda as questões do albinismo? O que dizer das políticas públicas direcionadas a tais necessidades? Não é fácil ser albino em Angola e, sobretudo, uma sociedade em que nós não temos o básico. As pessoas não têm dinheiro nem para comprar sabão de 50 para se lavar, quanto mais um creme protetor solar, fator 75, que está pelo menos no preço equivalente a menos de 30 mil kwanzas, por aí. E tu podes conseguir a uns 15 15 ou menos do que, ou mais do que isso no mercado. Então, nós temos uma série de pessoas que olham para isso como uma coisa, nós precisamos disso para viver. Uma pessoa portadora de albinismo precisa de cuidados com a pele desde o primeiro momento até onde der. A nossa estimativa de vida, se um albino com todos os sol passar dos 30 aqui, o que tem que se fazer é criar essas condições para isso. E vamos tentar debater e de certeza que eu estou a delinear isso aos pormenores, que é para apresentar a que tem direito, se esperamos que a coisa tenha pernas para andar futuramente, que é para que a indústria farmacêutica esteja preparada para isso. Porque nós temos alguma coisa, nós temos os fármacos, que é uma questão dos químicos, mas nós temos também os produtos naturais. Eu, pessoalmente, por conta da carência de possibilidades de comprar um protetor solar industrial, eu passava muitas vezes e até agora ainda passo isso, por tratamentos naturais. A manteiga, o óleo de palma, a babosa, são coisas que nós conseguimos encontrar aqui. E há pessoas conhecidas minhas que podem fazer isso, que podem ter os materiais. Nós fizemos um equipamento todo e prontos, arranjamos uma forma de distribuir. Então, a indústria farmacêutica ganham com isso, mas eles não podem oferecer tanta procura, ou seja, não podem oferecer tanto quando há pouca procura. As pessoas não têm acesso a esse tipo de produtos. E eu falo mesmo em questões de acessibilidade. Há pessoas que não conhecem protetores solares, não sabem onde vendem. A questão dos óculos também, que é uma questão importante. O albinismo, para além de trazer essa questão, traz os 3 problemas, basicamente visuais, no olho da pessoa desde a inocência, que é o estrabismo, o nostálgico e o estigmatismo. A pessoa tem praticamente isso a partir dos primeiros anos de escolaridade, 6 anos, 7 anos no máximo, ele tem que fazer uma consulta de oftalmologia. E na verdade são coisas que não temos, não há essa prioridade. O pai é que tem que saber ouvir o que disse, porque essas coisinhas não são ditas aos pormenores. Então, o projeto que eu tenho aqui dentro, não sei se o prof me permite falar dele, tem a ver com agregar esse tipo de coisas. Primeiro, agregar todas as pessoas portadoras de albinismo, todas as pessoas possíveis, e ir atrás de algumas outras também, ligar todas as províncias e fazer esse tipo de cadastramento. Por exemplo, tendo uma QED2, o acompanhamento pode ser entre famílias e qualquer outra coisa. Dá-se os contactos e essas pessoas podem produzir. E também por ali vai-se levantando outros tipos de ONGs, outros tipos de causas serão levantadas. E pode-se fechar a causa para importação. Podemos não receber, mas há facilidades. Nós conseguimos produzir e desenvolver os nossos tipos de produtos aqui e a um preço acessível e economiza-se mais. Então, há que se pensar nisso, e eu pensar ao albinismo, penso nessa perspectiva também, em olhar para a posteridade, porque eu acho que devemos pensar sobre essas coisas e a partir dali vamos evitar questões de cancros na pele, vamos evitar questões de ter alguma coisa, como é o caso da minha, uma visão de 14%, em que nem sequer dá possibilidades de conduzir um carro. Eu posso ter um carro futuramente, mas não há possibilidades de eu vir a conduzir. Então,
para uma pessoa que tem um sentido de independência e emancipação, isso acaba por, de certa forma, ferir muito. E, e eu estou numa condição que eu vivo na pele, eu olho para os casos que eu acompanho e eu consigo me rever ali. Então não tem como eu fechar os olhos a essa realidade e sabendo que há alguma coisa para mudar, ainda eu não posso me calar, então tenho uma oportunidade para dizer, então eu digo aquilo que me vem à alma, aquilo que eu acredito e as coisas andam de forma a produzirem isso. Resumindo, não tem fármacos aqui no país ainda que suprem esse tipo de necessidades porque ainda não há procura. A consciencialização do albinismo passa pela própria necessidade de uma mãe saber que precisa hidratar o seu filho. E eu tenho acompanhado alguns casos de pessoas que não têm noção disso, tanto em zonas rurais quanto até mesmo em zonas urbanas. Há pessoas que não têm noção de como de como faz uma diferença um sol às 12 horas, todo ele batendo sobre uma pele albina futuramente. Então, a consciencialização tem que passar por isso, detalhe por detalhe, passo por passo. A saúde pública do albino não tem mesmo dado atenção devida. E o caso excepcional é o caso do Armando, que é o caso que eu estou a acompanhar agora, nesse exato momento. Houve o caso do Afonso. Há outros tipos de casos que levamos, outros tivemos finais felizes, há outro que não tivemos outros finais. E, em parte, eu disse sempre, não vale a pena nós olharmos para as consequências das coisas, temos que olhar pela prevenção. Há que se haver uma forma de todo tipo de assistência médica que é primordial a um albino tem que ser atendida, ou arranjarmos formas de que se façam. Porque na verdade eu preciso de uma consulta mensal todos os dias de dermatologia. É quase que um doente de hipertensão, quando vai fazer a revisão, os óculos são essenciais porque nós não podemos ver sem ele. Então tem que ser a prioridade nos primeiros dias, porque isso vai adiantar outras coisas. E adianta o quê? Adianta a questão do processo de ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, os cuidados com a pele melhoram muito diferente a vida da autoestima. Por consequência disso, é uma vida social instável. Essa pessoa vai se sentir mais seguro, a autoestima dele vai olhar porque ele vai ver que a pele dele está bonita. Então, a saúde pública do albino se reverta todo o tipo de vida que terá do princípio ao final. Então, nós não vamos olhar para uma coisa tão delicada, sendo que um último erro pode trazer consequências drásticas. Não vamos colocar isso como não sendo uma prioridade. Não tem dado a atenção merecida, sim. Existem casos de câncer, mas esses casos de câncer existem porque não foram tratados, não foram acolhidos. O albino ainda não foi visto como uma pessoa normal dentro da própria sociedade. E a nossa consciencialização às vezes começa a ser muito tardia, e a partir dessa pessoa vai ser colocada ao sol, o sistema imunológico vai estar fraco e vai despoletar problemas futuros. Então a saúde pública em relação ao albino remete à vida do próprio albino, a todo o estágio da vida dele. Então o mínimo, sobretudo questões da pele, devem ser acautelados. E sim, como devem ser acautelados, é claro que uma legislação não faria mal algum. E eu tenho certeza que se me dessem um convite eu desenhava isso agora. Experiências preconceituosas pessoais. Já viveu alguma situação menos agradável que nos queira contar? Sim, eu já sofri sim preconceito. E eu sofri preconceito de todos os tipos. Desde a bullying, uma família não me querer namorar a sua filha por ser albino.
Então, já passei por esse tipo de preconceito, as coisas já foram me afetando bastante, mas há uma história que eu li uh, de um livro e eu gosto muito de ouvir essa história. Que um monge olhou para um discípulo, olhou para o seu monge e perguntou: Monge, víamos tempo depressivo e tudo mais, mas agora nós percebemos que o mestre tem outro ar. E ele olhou e disse: a depressão que eu sentia há 15 anos, eu sinto no mesmo, na mesma intensidade, só que eu não me importo tanto com ela. Então, já reagi muito mal ao preconceito, já reagi, já reagi pior, mas agora eu pretendo reagir de forma diferente. Na verdade, eu olhei para alguma coisa, eu encaro o albinismo assim. Eu chamava atenção, atraía olhares de pessoas por ser albino. Então, boa. Se eu tenho essa forma, então eu vou utilizar isso como sendo um meio de, prontos, dizer que cheguei. Se eu tiver que manter calado por ser albino, eu vou falar pelo mesmo motivo. Se eu tiver que não ser aceito no determinado sítio por ser albino, eu vou entrar naquele sítio por ser albino também. Então eu procurei trazer, sobretudo, o efeito contrário das coisas. Aquilo que me afetava negativamente, eu reagia positivamente. Aliás, eu reajo positivamente diante das situações e isso é que é suficiente para me fazer encarar a coisa. Porque, por mais que eu me pinte, eu não vou olhar para. Eu, por exemplo, vou alcançar uma visão como sendo uma pessoa normal. Eu não vou andar pelas ruas como se eu fosse anti-raios ultravioleta e eu não vou ser queimado pelo sol. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir ser uma pessoa normal. Então, isso é alguma coisa que eu sou. Então, eu não tenho outro motivo a não ser isso. Então, eu só não acho que, e ainda bem, né, que a palavra preconceitos tem essa vertente, não simplesmente olhar pelo lado negativo, mas é olhar pelo também lado positivo. Eu ainda me importo com os preconceitos, mas a, eh, o que eu faço disso é uma consequência que pode afetar positiva e negativamente. Eu percebi que eu não devo me retrair por conta do preconceito ou por conta às vezes nem é preconceito, às vezes é olhares, hum, uma percepção de tu ires, por exemplo, num sítio e tu chamares uma moça e a primeira moça te barrou por tu seres albino e tu chamares uma outra e essa está apressada, mas te barrou também por um bom motivo e tu recaíres simplesmente que epá, ela só não parou porque eu sou albino. Reverter esse jogo, olhar para essa situação e dizer, yeah, então se ela não parou porque você é albino, ela tem que parar porque você é albino. E se não for ela, outra pessoa tem que fazer isso. Então, reverter isso em todos os casos e transmitir isso às outras pessoas de forma positiva e às vezes de forma tão aberta, chega a ser muito melhor. Então, é esse tipo meu, é esse o meu tipo de comportamento face aos preconceitos nessa sociedade. Sei que o facto de ser albino levou-lhe a que se debatesse pela causa do albinismo e dos albinos. Fale-nos um pouco da sua experiência enquanto ativista. Bem, eu estou a começar agora uma organização que é a MAPA, o Movimento de Apoio aos Portadores de Albinismo. A MAPA é o projeto que eu me vou dedicar à causa do albinismo. Eu estou em momento de fundação, já temos a logo, vamos ter o estatuto e vamos olhar para projetos de causas sociais e tudo isso, tudo só ligado ao, ao albinismo. Tivemos vários casos, muitos deles nos foram impostos, outros participamos como parceiros. Houve o caso do Afonso, que nós trabalhamos relativamente a isso. O caso do Zé, casos individuais, a princípio, mas precisamos de atuar noutras áreas. Há outras áreas que nós queremos atuar. Então, a MAPA também tem no seu projeto, tem na sua lista de projetos ligados à questão de igualdade de género, que é conversar sobre o albinismo numa perspectiva de identidade de género, para mulher albina e tudo mais. Há muita coisa por se dizer ali também.
dessa forma. Há o projeto Criança, de proteção à criança, que por acaso o que me fez pensar nesse projeto e desenhá-lo é o caso do Armando. O Armando é um rapaz de 14 anos e ele está a viver um problema que talvez eu viveria, segundo as minhas estimativas, aos 30 e poucos anos. Então, olhei para esse sentido, então eu tive mesmo que redesenhar um projeto que protegesse sobretudo as crianças albinas, tenham pelo menos o mínimo que é para eles consigam se encaminhar. Há outro tipo de projeto também que está ligado à área artística, que isso é alguma coisa que pode de certa forma também ajudar a visibilidade e o trabalho e também potencializar outros artistas albinos que fazem diversos tipos de arte a poderem também espalhar a sua, ou seja, espalhar aquilo que é a sua magia. Então, a atuação na comunidade tem sido essa. Alguns casos são bastante conhecidos, outros de projetos como tal. Estou a falar agora em primeira mão, aqui no podcast do Duarte Tombeu. Então, sim, é mesmo isso. É esse o apoio que nós temos dado. Vamos fazer fé que este paleio tenha o alcance desejado. O Adilson Dark é alguém que, por conta do ativismo que se impõe em face ao albinismo, vai fazendo algum barulho ao nível da mídia digital. Procure-o no Facebook para as devidas conexões. Nós por cá vamos colocar um ponto final na segunda edição do Atongoko e nós temos primazia para a música africana e a música angolana em particular, por isso vou despedir-me com esta agradável música dos O2. Duarte Tombeu, até a próxima. O meu amor se for. Tenha calma, isto passa. É tão grande o vazio que sinto. Não me conformo ter-te perdido, amor. Agora não sei para onde vou, yeah. Perdi o meu destino. Quero saber aonde estás. Pra te encontrar, até já fez a luz e nos jornais. Quando a noite cai, meu controle se vai. Aumenta a vontade de querer te ver. My lady, my baby, sofro demais. Vai passando e tu não vens. Tua ausência dói, minha consciência destrói. Fico pensando em ti. Fico sem dormir, baby. Fico pensando em ti, baby. Volta pra mim, volta. É tão grande a saudade que sinto. Não me conformo ter-te perdido, amor. Fui surpreendido por